Dando continuidade nesta aula muito interessante que consiste em aprender técnicas básicas de animação. Iniciamos na aula passada, criamos o texto, Light Vision, na Academia de Tecnologias, inserimos as cores, aprendemos as teclas B e N, aprendemos as teclas P, S, R, T, para posição, escala, rotação e opacidade. Vimos também como podemos aumentar, reduzir a escala de timeline, cortar elementos na linha de tempo, por aí fora. Agora estamos para concluir isto com um processo muito simples, que é a retirada desse texto, e antes veremos um pouco da suavização dos movimentos. Como é feito isso? É normal, nós temos que fazer o que? Selecionar os keyframes e chamar menu, usar, por exemplo, podemos inicialmente usar o Keyframe Assistant Easy. Clicando aqui, os keyframes vão mudar de estilo, vejam só. Clico aqui, mudam de estilo. Significa que este movimento já é um pouco mais diferente. Vejam só, o texto entra, não é mais linear, entra com uma velocidade, no meio aumenta a velocidade, depois reduz. Então não é mais linear o movimento do Light Vision. É de fechar o olho da Academia de Tecnologias para não perturbar. Isso acontece como? Aqui tenho este olho, aqui é só clicar aqui, desaparece. Para aparecer é só clicar novamente, ok? Então agora vamos lá ver, trabalhar com Light Vision. Por mim assim já estava nice. Mas como podemos fazer isto antes, melhorar? É trabalhar com influências. Selecionando os keyframes, chamar menu. Temos Keyframe Velocity. Clicando aqui, temos aqui, por exemplo, uma influência de 33%. Se eu coloco aqui 90%, por exemplo, e ok, vamos experimentar assim, dou um play. Então, ver o que aconteceu já é um pouco diferente. Ele aparece com uma certa velocidade e reduz. A velocidade no início é muito mais intensa em relação à velocidade no final. É de fazer o que é um Ctrl Z para voltar a comparar. Assim está tudo normal. Algumas pessoas podem não conseguir ver. É duplicar. Como duplica-se? Ctrl D. Então, nesses aqui que estão em cima, vou chamar menu do mouse, Keyframe Velocity, coloco 98% até agora. Então, vejam só. Tem dois textos. Tem um texto que começa, depois fica muito rápido. Outro texto já não é assim tão rápido. Se eu fecho o olho, deixo aqui, vou verificar que este é o que começa com mais velocidade e termina de uma forma lenta. Então era só para verificar e de apagar. Seleciono os keyframes novamente, chamo o menu Keyframe Velocity. Vou trabalhar com 10% aqui, vou achatar mais aqui no final. No final vou trabalhar com 80%, por exemplo. O que aconteceu? Eu dei mais percentagem no final, então ele será mais rápido no final, vai iniciar lentamente. Vejam só, iniciou lentamente e quanto mais se aproxima, ele aumenta a velocidade. Então é basicamente isto que acontece com os keyframes, né? Os keyframes. Outra opção para não trabalhar com influências é selecionar os keyframes e clicar no editor gráfico. Ao clicar no editor gráfico, provavelmente não terão esse gráfico assim. Terão um gráfico diferente deste, mas clicando num desses pontos poderão ver isto, que vai ajudar a talvez configurar o vosso gráfico. Normalmente o gráfico aparece mais ou menos assim. Ok? Assim. Caso não tenham nem esse gráfico, ao clicar no menu esquerdo do mouse, provavelmente estejam no editor de valores, né? Então devem mudar para Edit Speed Gráfico, para gráfico de velocidade, ok? Devem chamar o menu enquanto estão aqui para Edit Speed Gráfico. Assim verão um gráfico mais ou menos assim. Como trabalhar com esse gráfico? Clicando numa dessas extremidades aqui, tem quadradinhos aqui. Se eu pego este quadradinho, clico, solto o mouse, já venho trabalhar com este ponto. Puxo o ponto para essa zona, estou a mexer a influência. Ele mostra aqui, tipo, como é que é a influência. Assim estou numa influência de
80 e tal, 90 e tal por cento. E aqui se eu puxo para lá, estou a diminuir a influência no início. O que acontece? Não estou a escrever, mas estou a inserir de uma forma visual. Então, se eu clico aqui, ele será rápido lá no início e lento no final, ok? Rápido, lento. De uma forma contrária seria o que? Clico neste ponto. Aqui é só clicar e soltar o mouse. Depois pegar aqui este ponto, devolver para a zona. Então, pegar também neste ponto, já puxar para essa zona. Estou a fazer o que? Acertar mais aqui, o que vai fazer com que a velocidade no início seja mais lenta e no final muito mais rápida. Vejam só. É muito lento lá e rápido agora no início, no final. O que eu fiz? Eu preferi dizer que não. Esta é a vinda de um texto, então aqui tem que estar mais nessa zona e este elemento mais por aqui, para garantir com que ele comece rápido e termine lento. É mais ou menos isso que temos. Depois de trabalhar com este gráfico, é só clicar aqui no Edit, no Graphic Editor, no editor gráfico, no Graph Editor, no Graph Editor. Clicamos no Graph Editor para sair do editor gráfico. Ok, já voltamos com os keyframes. Temos que trabalhar agora com o Academia de Tecnologias. Ao selecionar esses keyframes, dá para fazer o que? Primeiro, não dá para entrar no Edit Speed Graph, porque o gráfico será linear, ok? Uma função linear, não vamos mexer a velocidade dela, porque é linear mesmo, é constante. Agora, uma das primeiras coisas, temos que converter isso numa parábola. Selecionamos os keyframes, depois de selecionar os keyframes, temos que fazer o que? Menu, Keyframe Assistant, Easy, F9. Então, clicando F9, os keyframes já mudam de configuração e ao clicar no editor gráfico já teremos a nossa parábola. Ou por outra, seleciona os keyframes e clica no teclado F9. Os keyframes mudam de configuração e vai para o editor gráfico. Então, temos agora a nossa parábola. Primeiro, esse texto não está visível porque fechamos o olho aqui. Vamos habilitar o olho. Caso não tenha mais o gráfico aqui, o gráfico desaparecer, é só sair do editor gráfico, voltar a selecionar os keyframes e clicar no editor gráfico. Agora vamos fazer o mesmo, não vou dar muitas voltas, vou clicar aqui nesse quadrado, pegar neste ponto, puxar para essa zona. Estou a dar mais influência no final, então será mais lento no final, ok? Muito bem. Tendo feito isto, tem uma coisa muito mais interessante que eu pude acrescentar, que é o Motion Blue. O Motion Blue é uma das coisas que estou a acrescentar aqui. Como funciona o Motion Blue, que é o Blue de movimento. Esse texto entra com muita velocidade aqui no início. É importante que não complique o leitor. Então o texto tem que entrar de uma forma muito desfocada. Imagine fotografar um carro em alta velocidade. O que acontece? Tem um desfoque de movimento. Como isso é feito aqui? Chegas aqui no Academy Technology ou na camada onde queres inserir o desfoque do movimento, clicas neste elemento Motion Blue, aparecem 3 circunferências seguidas colocadas em série. Então clico aqui, o texto não muda, ainda está tal como estava antes. Entretanto, ao clicar já aqui no Enable Motion Blue, a magia acontece. Vejam só, o texto mudou. Agora temos um Motion Blue no texto Academia de Tecnologias. Muito bem. Light Vision, Academia de Tecnologias. Muito bem. Motion Blue, acredito que só fica bem nesse texto aqui de baixo. De cima não tem muita velocidade assim. Dando continuidade, temos que começar com a retirada desse texto. O processo de retirada do texto vai iniciar a partir de 2 segundos. Muito bem. Para sair esse texto, nós temos que ser muito espertos. Teremos que cortar o texto Academia de Tecnologias, né? Como cortamos? Selecionamos o ponto onde nós queremos cortar em 2 segundos e selecionar do texto Ctrl Shift D. Ele corta, então tem 2 textos aqui.
Esse é o texto que tem aquela animação de entrada. Então, este é outro texto que já a parte da animação de entrada não existe, então temos que eliminar. Então, clicamos para ver todos os keyframes, seleciono os keyframes e delete. Apagamos os keyframes. Agora, neste não tem nenhum keyframe. Aqui mesmo em 2 segundos, onde efetuamos o corte, temos de cortar também o texto Light Vision, porque o segundo Light Vision deve subir com a Academia de Tecnologias. Então é só selecionar isto, Ctrl Shift D, ele corta. Esse texto Light Vision é esse texto que está aqui, que foi quebrado, continua aqui. Neste não deve ter mais animação porque não aparece no início. Selecionamos keyframes e delete. O de teclado, ok? Agora, temos mais um conceito novo que temos que aprender, que é o Parent. Parent consiste em o quê? Eu não vou fazer animação tanto do Light Vision, da Academia de Telecomunicações, mas eu tenho muitas camadas aqui, todas as camadas devem ter essa mesma animação. Seria muito redundante fazer a animação de todos os elementos. É de fazer a animação de Academia de Tecnologias, porque é o texto que tem o seu anchor point lá no início lá. E o texto Light Vision vai ter que seguir a Academia de Telecomunicações. Ou seja, se eu clico R aqui, porque é uma rotação na Academia de Tecnologias, faço uma pequena rotação, ele já faz o que eu quero, né? Ele fará isso. Entretanto, o Light Vision está ali parado. Selecionando o Light Vision 2, que é a camada que foi duplicada, tem este caracol aqui no Parent, né? Quem não consegue ver isso, provavelmente uma dessas funcionalidades não está habilitada. Seleciono o texto Light Vision 2, clico no caracol com o mouse e arrasto, sem soltar o mouse. Ele vai criar uma linha que vai apontar onde tem um objeto de referência, ok? O nosso objeto de referência é o texto Academia de Tecnologias 2, que é o que foi duplicado, que está aqui em cima. Soltamos por aqui, então ele já vai colocar aqui que esse texto aqui, Light Vision 2, vai seguir a Academia de Tecnologias. Então, agora, trabalhando com rotação aqui, voltando para a Academia de Tecnologias, trabalhando com rotação aqui já, tudo vai junto, que magia. Malta, eu nem estou a mexer Light Vision, estou a mexer Academia e tudo vai junto. Isto é o Parent, uma coisa extraordinária, vocês não estão a imaginar. Então, pego o meu leitor para 2 segundos, enquanto isso está em 0, marco o keyframe de rotação. Depois de 2 segundos e 30 frames, que é aqui, o que deve acontecer é a rotação não deve mexer o 0x, é o 0.0 graus. Então, mexe isto até o texto sumir. Acho que some por aqui no menos 93 graus, ok? Com isso, já temos a nossa animação quase que concluída. Light Vision, Academia de Tecnologias, fomos. Entretanto, a saída de todo o conjunto de texto está linear. Isso não pode acontecer, porque os movimentos na natureza não são assim tão lineares. Vai perder a orgânica. Então, temos que selecionar esses keyframes. Já sabem como é que é o processo de ação de movimentos. Selecionar os keyframes e o que é F9, ou Keyframe Assistant. Então, selecionamos os keyframes F9 primeiro. Depois vamos para o editor gráfico. Temos aqui o nosso gráfico. Aqui vamos fazer uma forma diferente. Ele será lento na saída e será rápido lá no fim. Ou selecionar os keyframes, Keyframe Velocity, colocar, sei lá, por aqui uns 80%, aqui 15%, ok? Vamos verificar o que acontece. Muito nice, muito nice. Eu acho que isso está muito interessante. Agora, acho que essa saída precisa do Motion Blue no texto Light Vision, porque tem muita velocidade aqui na saída. A duração desta animação é de 30 frames, que é metade de 1 segundo para o meu caso.
Então nesse Light Vision 2 também vou habilitar esse quadradinho do Motion Blue. Clico aqui, então ele já começa a tremer, fica mais melhor assim. Então turma, foi muito bom estar aqui convosco. Esta aula foi muito interessante, deu para concluirmos finalmente com alguns princípios básicos de animação. Espero que repitam estes conteúdos, façam muitos projetos, tentem praticar, inventem alguma coisa, só para praticar mesmo, porque a prática vai lhe agregar muito valor ao conhecimento que está a adquirir e ganhar mais experiência e ter domínio de todas as ferramentas. Eu acredito que depois dessa aula há muita coisa que pode ser feita com um processo similar, repetir isto, inventar um texto que entra de um canto, sai do outro lado, uma animação de rotação ali, entra uma coisa, depois pá, explode. Há muita coisa que pode ser feita através disto que estudamos até aqui. E até a próxima aula. Vamos aprender acerca de alguns scripts muito importantes que poderão facilitar muito nossa vida no processo de centralização do Anchor Point, animação, a suavização de movimentos e outros efeitos bem interessantes que existem no After Effects. Então inscrevam-se no canal, não percam nenhum conteúdo deste processo de formação em Motion, porque isto aqui vai explodir. Nós vamos encher aqui de vídeos e isso será muito interessante mesmo. Foi bom estar convosco e até a próxima aula.